Primeira coisa, então, falar de polígonos é a gente diferenciar o polígono convexo do não convexo. Para que você grave, o não convexo forma vértice para dentro do polígono. Repare aqui à sua direita. Enquanto que o da esquerda ele não tem esse vértice para dentro, tá? Então, no polígono não convexo, você tem ângulo interno maior que 180 graus no não convexo. E ele a gente não vai estudar. Nós vamos olhar para situações onde há polígonos cujos ângulos internos nunca são maiores que 180 graus. Aliás, nunca nem iguais a 180 graus, tá? Sempre menores que 180 graus. A partir de agora, quando eu falar polígono, eu estou imediatamente falando do polígono convexo, que é o tema do nosso estudo. Ok? São 3 estudos que a gente faz em polígonos. Vamos ao primeiro desses estudos. É o número de diagonais que um polígono tem. Para quem não lembra, eu acredito que não seja o caso de ninguém, mas diagonal é um segmento com extremidades em vértices não consecutivos, tá? Isso é para diferenciar diagonal de lado do polígono, não é mesmo? Porque o lado é um segmento, só que ele é um segmento com extremidades em vértices consecutivos. A diagonal é com vértices não consecutivos. Então eu trago aqui um quadrilátero qualquer, em rosa, um pentágono qualquer, 5 lados, né? Um pentágono em verde, o hexágono, esse tom aí entre o Tiago Larroca e o laranja, o hexágono, aqui à nossa direita, 6 lados. Nós queremos contar quantas diagonais um polígono tem, e para isso a gente usa a técnica da recorrência. A gente vai no primeiro polígono que tem diagonais, o quadrilátero, até porque o triângulo, que é o primeiro polígono, que a gente já até estudou, ele não tem diagonais, não tem como um triângulo ter diagonais. Tá? O quadrilátero é o primeiro, o pentágono no segundo, o hexágono no terceiro, e a gente vai tirar daqui uma regularidade para concluir, dado um polígono com N lados, quantas diagonais esse polígono vai ter. Perfeito? Então vamos lá. Para fazer esse estudo, eu vou tentar melhorar um pouco essas figuras. Essas figuras são meio feiosas, né? Vamos pegar uma figura um pouco mais bonitinha. Eu vou pegar um quadrado, tá? Esse em rosa virou um quadrado, é um quadrilátero. Eu peguei um pentágono regular e o hexágono regular. Tá? Para dizer o mínimo por hora desses que são polígonos regulares, a gente vai falar deles daqui a pouco, são aqueles polígonos cujos lados são congruentes entre si, né? Então, no quadrado, você sabe o que acontece, os 4 lados medem a mesma coisa. No pentágono, os 5 lados congruentes, têm a mesma medida todos eles, o hexágono também, enfim. Acho que fica mais fácil dessas figuras bonitinhas da gente contar as diagonais. Vamos começar na técnica. Eu olho para o quadrilátero e vejo que, por vértice, parte apenas uma diagonal. Em qualquer vértice que eu olhe, sempre uma diagonal por vértice. Eu tenho 4 lados, 4 vértices. Aliás, então, o número de lados, o número de vértices, é sempre o mesmo, óbvio. O número de ângulos internos também, né? Então, 4 lados, 4 vértices. E uma diagonal partindo de cada vértice, não seria genial a gente pensar assim? O número de diagonais, esse D, né, o número de diagonais do quadrilátero, é 4 vértices vezes uma diagonal por vértice, dando um total de 4 diagonais. Deu para entender? Porém, não são 4 diagonais. Quando você vai contar, você conta 2. Você não vai contar 2 vezes a mesma diagonal, né? Porque é um fato. Uma diagonal é sempre diagonal de 2 vértices, em qualquer polígono. A diagonal é diagonal de 2 vértices, né? Então, toma cuidado para não contar 2 vezes a mesma. Agora, você reparou que 4 vezes 1 está dando 4 diagonais e a gente tem um total de 2? Como é que eu faço esse produto 4 vezes 1 virar 2? Basta dividir por 2. E eu divido por 2 justamente para não contar 2 vezes a mesma diagonal. Então, para fechar, no caso do quadrilátero, eu usei o quadrado só para ficar mais bonitinho, mas isso vale para qualquer quadrilátero. O número de diagonais é o número de vértices, que são 4 vezes uma diagonal por vértice, dividido por 2, dando 2 diagonais. Fechou? Vamos olhar no pentágono, porque você já consegue contar. Vamos fazer de trás para frente, né? Conta comigo quantas diagonais esse pentágono tem. Você vai contar 5. Cuidado para não contar 2 vezes a mesma, estou insistindo. 5 diagonais no total. Vamos notar que por vértice, eu marquei um para você olhar, sempre 2 diagonais partem.
Em qualquer vértice que você olhe, sempre você terá duas diagonais partindo. Eu tenho 5 vértices, 2 diagonais por vértice. Para saber o total de diagonais, não seria 5 vezes 2, dando 10 diagonais? A gente viu que não são 10. É metade disso. São 5. Então, qual que é a lógica? 5 diagonais, 5 vértices vezes 2 diagonais por vértice, dividido por 2. Eu divido por 2 para não contar 2 vezes a mesma diagonal. Então, a mesma regra que valia para o quadrado ou para o quadrilátero, valeu para o pentágono. Vamos ver no hexágono se vale a mesma regra? Olha a recorrência acontecendo. No quadrilátero, uma diagonal por vértice, no pentágono, 2, no hexágono, 3 diagonais por vértice. Eu tenho 6 vértices. Esse é mais chato de contar, mas dá para contar daí. Se você for uma por uma contando, você vai ver que o hexágono ele tem 9 diagonais no total. 9. Então, veja lá, ó, 6 vértices, 3 diagonais por vértice, 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2, 9. Galera, para qualquer polígono que a gente pegue, convexo, óbvio, já falei, o número de diagonais D é o número de vértices vezes o número de diagonais por vértice dividido por 2. Certo? Se eu colocasse o heptágono com 7 lados, você teria 4 diagonais por vértice, 7 vértices. 7 vezes 4 dividido por 2. Você teria 14 diagonais. E assim vai. Agora, com esse raciocínio, com essa recorrência, eu quero desenvolver uma fórmula. Pense comigo N vértices, N lados, um polígono com N vértices. Quantas diagonais? Qual o D? Uma fórmula para D em função de N. Vamos lá? Ó, D igual N, que é o número de vértices, vezes o número de diagonais por vértice. Como é que eu escrevo o número de diagonais por vértice em função de N? Volta nas figuras ali. Olha no primeiro, 4 vértices, uma diagonal por vértice. 5 vértices na do meio, 2 diagonais por vértice. 6 vértices na da direita, 3 diagonais por vértice. Galera, não é o número de vértices menos 3 sempre? O número de diagonais por vértice é o número de vértices menos 3. Então, se eu estou trabalhando com N, vai ficar assim, ó. O número de diagonais é N, número de vértices, vezes N menos 3, que é o número de diagonais por vértice, dividido por 2. Gostaria que você anotasse, para quem não tem isso de memória, que bateu o olho e falou assim, puta, verdade. Você anotasse na apostila, no cantinho, e puxasse uma seta em N menos 3, esse N menos 3 é o número de diagonais por vértice. Vou abrir o vídeo. Galera, já vi exercícios perguntando, até exercícios escritos, no item A perguntando, num polígono de 20 lados, quantas diagonais partem de cada um dos seus vértices. 20 é o número de lados, 20 menos 3, 17 diagonais por vértice. N menos 3 é o número de diagonais por vértice. Não esqueça, tá? Essa pergunta pode vir numa prova. Bom? Então, está ali a fórmula em função do número de lados vértices. N vezes N menos 3 sobre 2. A partir disso, qualquer polígono que eu te der, qualquer número de lados que você tiver, você calcula quantas diagonais ele tem, tá? Então, é um dos primeiros estudos que a gente desenvolve aqui. Tranquilo, gente. De boa. Tudo certo? Léo, Diga. você pode repetir só por que do número 3? Eu sei que um é por causa de um lado e o outro é por causa do outro lado. Não, ó, o N é o número de vértices. O N menos 3 é o número de diagonais de cada vértice, que parte de cada vértice. Foi o que eu mostrei no quadrado, no pentágono e no hexágono. Sim, aí o 3 é porque um é de um lado, o outro é de outro lado e o outro é da diagonal? Tipo, são essas 3 linhas, por isso que é menos 3? Não. Ó, por recorrência. Repare. 4 lados, uma diagonal por vértice. Ó. De 4 lados menos 3 deu esse 1. É a recorrência. 5 lados. Quantas diagonais por vértice a gente reparou?
2. 5 menos 3, deu 2. 6 lados menos 3, deu 3 diagonais por vértice no hexágono. Então, é o número de lados, o número de diagonais por vértice é sempre o número de lados menos 3. Ah, É tá. recorrência, é uma percepção, beleza? Beleza. Joia. Obrigada, Léo. Tamo junto. Imagina, obrigado você. Vamos para a próxima ideia? Vou fechar o vídeo aqui, tá? Para a gente olhar só para a tela. Soma dos ângulos internos. Pessoal, estou chamando de SAI, nós vamos na recorrência também. Quando nós trabalhamos triângulos lá atrás, eu dei um spoiler para vocês, né? Eu falava assim, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. E a partir do triângulo, a cada lado que eu adiciono 180 graus na soma dos ângulos internos. Tanto que o quadrilátero, que tem um lado a mais em relação ao triângulo, tem na soma dos ângulos internos 180 graus a mais em relação ao triângulo. Então o quadrilátero ficava com 360 graus de soma dos ângulos internos. Para o pentágono, então, em relação ao quadrilátero, um lado a mais, soma 180 graus em 360, o pentágono vai ter 540 graus na soma dos ângulos internos. O hexágono, um lado a mais, então pega 540, soma 180, 720 graus. Tá? Então eu consigo ir criando, a partir do triângulo, somando 180 graus, eu vou criando a soma dos ângulos internos dos próximos polígonos. Só que vamos combinar que é muito ruim essa ideia se, por um acaso, a gente quiser calcular o número a soma dos ângulos internos de um polígono de 30 lados. Imagine ficar nessa ideia recorrente de, a partir do triângulo, somar 180. Não tem sentido. Então nós vamos aqui tentar também buscar uma fórmula. Claro que eu vou usar a recorrência de novo, mas a gente vai concluir uma fórmula como fizemos para a diagonal. Olha no caso do quadrilátero que está aqui. Tá? Até pus um quadrado de novo só para a figura ficar mais bonitinha, mas serve para qualquer quadrilátero. Eu posso pegar e dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Naquela única diagonal que parte de cada vértice, eu tracei uma das diagonais, eu divido o quadrilátero em 2 triângulos. Notem que a soma dos ângulos internos de cada um desses 2 triângulos dá a soma dos ângulos internos do quadrilátero inteiro. Sim? Então, quando eu somar os ângulos internos do triângulo, a esquerda e o da direita da diagonal, em relação à diagonal, eu estou somando os ângulos internos do quadrilátero inteiro. Então, vamos lá. Eu tenho 4 lados, eu fiquei com 2 triângulos, então eu faço 2 vezes 180 graus, ficando com 360 graus para o quadrilátero. Tá? No caso do pentágono, eu tenho as 2 diagonais por um dos vértices, eu traço, eu fico com 3 triângulos, e é legal ficar com esses 3 triângulos, porque, de novo, a soma dos ângulos internos de cada um desses triângulos dá a soma dos ângulos internos do pentágono inteiro. Eu tenho 5 lados, fiquei com 3 triângulos, onde 3 vezes 180 dá os 540 que a gente já havia dito para o pentágono, 540 graus. Não é mesmo? Para o hexágono, eu traço 3 diagonais a partir de um de seus vértices, eu fico com 4 triângulos. A história é sempre a mesma. A soma dos ângulos internos de cada um dos 4 triângulos dá a soma dos ângulos internos do hexágono inteiro. Então, se eu tenho 6 lados, eu fico com 4 triângulos, 4 vezes 180 dá 720 graus. Eu quero agora pensar para um polígono de N lados. N lados, eu quero pensar uma fórmula. A soma dos ângulos internos, SAI, vai ser igual. É sempre 180 graus vezes o número de triângulos que eu divido, né, o polígono. Não precisa de muito. Eu tinha 4 lados, fiquei com 2 triângulos. Ó, 4, fiquei com 2. Eu tinha 5, fiquei com 3. Eu tinha 6, fiquei com 4. É sempre o número de lados menos 2 que multiplica 180 graus. Então, gente, a fórmula do SAI, da soma dos ângulos internos, vai ser 180 vezes, se n é o número de lados, número de vértices, número de ângulos, 180 vezes n menos 2. A recorrência agora aponta que o número que multiplica 180 é n menos 2. Tá? De modo, então, que se eu tiver, por exemplo, um polígono de 20 lados,
é 20 menos 2, eu tenho 18 vezes 180 graus, sendo a soma dos ângulos internos do polígono. Combinado? Beleza? Então, é mais uma vez a recorrência me ajudando a pensar uma fórmula agora para a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Anota essa fórmula no cantinho aí, se for para você algo não tão recorrente assim na memória. Anota, a gente vai usar. É dos grandes estudos que a gente faz aqui. E eu disse que são 3 grandes estudos. 2 já foram. Soma dos ângulos internos, diagonal. Está faltando falar, é o próximo. A soma dos externos, que é a mais fácil de todas. Olha só para a tela. Soma dos externos, 360 graus. Gente, sempre. Também já tinha dado essa informação como spoiler, né? Quando lá em triângulos eu disse a vocês, a gente até demonstrou, que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Sempre. Somei todos os ângulos externos de um polígono, dá sempre 360 graus. Pode ser o triângulo, que é o primeiro polígono que tem. Não tem triângulo, não tem polígono com menos lados que o triângulo. É o primeiro. A soma dos externos, dos ângulos externos, dá 360. E um polígono de 10 mil lados, a soma também dos externos, 360 graus. Então, há uma regularidade aí. É constante o valor, tá? Perdão. A partir daqui, os grandes estudos foram feitos. Eu vou te apresentar uma tabela com nomes. Tem um lado da curiosidade aqui, que o número de ângulos nos ajuda a dar nome a praticamente todos os polígonos, exceção ao quadrilátero, que a gente chama pelo número de lados. Até porque se fôssemos usar o número de lados para falar, por exemplo, do pentágono, você teria o pentalátero. No hexágono, hexalátero. Quer dizer, eu até brinco, que já foi meu aluno, já viu falando isso. Para mim parece nome de leite, né? Pentalátero, tome todas as manhãs para ficar forte, enriquecido com ferro e vitaminas. Se eu fosse chamar o quadrilátero pelo número de ângulos, quadrângulo, né? E a gente não chama. Então aqui uma tabelinha. O principal não é nem esse lado da curiosidade evidente, né? O principal são os nomes, porque vez ou outra os exercícios jogam para nós o polígono através do nome, a gente precisa saber traduzir isso enquanto número de lados. O pentágono todo mundo conhece, o Brasil é penta, o hexa, então, nos ajudou a pensar que o hexágono, ou hexágono, se você preferir, né? 6 lados. Heptágono, talvez deles aí, dos mais conhecidos, é o que menos a gente lembra, mas hepta, também, em época de Copa do Mundo, sempre vem o papinho. Octógono, depois do UFC ficar aí conhecido, divulgado, todo mundo sabe o que é, também 8 lados. Cuidado só a partir daqui, 9 lados é o eneágono, não é o nonágono, a nona é a avó em italiano, né? Eneágono, 9 lados. 10 lados é o decágono, 11 lados, um decágono, e 12 lados, um dodecágono, não é duo, é dodecágono, tá? A partir daqui, de 13 para frente, até chegar em 19, normalmente o exercício fala o número de lados, né? Um polígono de 13 lados, 14, tá? Mas vai lá, 15 lados, pentadecágono, 13 lados, tridecágono, vem esses papos, vez ou outra, mas dá para traduzir. Cuidado só no mais um, que eu não coloco aqui na tabela de propósito, que é para a gente mencionar, para ele não ser só mais um nome aí jogado na tabela. 20 lados é o icoságono, tá? Você que é ligado à área de linguagens, icose é o prefixo para 20. Então, icoságono, 20 lados, 20 ângulos, vale a pena saber, tá? É exatamente esse o ponto, pessoal, que encerra a apostila 3, o módulo 18. Agora, entre nós aqui, eu não consigo separar esse módulo do módulo que começa a apostila 4, você nem precisa pegar essa apostila por hora, tem ali marcada a página e tal, mas ele vai colocar no módulo 19 polígonos regulares, e para mim é uma extensão, uma coisa está relacionada com a outra, separar para mim não faz muito sentido, sabe? Não faz. Então eu vou seguir, te dar toda a teoria, porque para mim uma coisa está junto da outra, né? Tá ligada à outra efetivamente. Polígonos regulares, a gente já falou deles, inclusive. O triângulo equilátero e o quadrado são os grandes nomes que a gente tem na memória para gravar o que são polígonos regulares, né? E são os dois que têm nomes próprios, porque a partir do pentágono, se ele for regular, vem o nome pentágono regular, hexágono regular, tá?
o quadrado, que seria o quadrilátero regular, o triângulo equilátero, que seria o triângulo regular, recebem esses nomes porque eles são usados desde que a gente é muito jovem, muito pequenininho, né? Você sabe o que acontece neles. Os lados são congruentes entre si, os ângulos internos congruentes entre si, os externos também vão ser congruentes entre si, né? O triângulo equilátero, 180 graus é a soma, dividiu por 3, você sabe quanto vale cada ângulo interno, 60 graus. Os externos você vai saber também, porque é 360 graus divididos por 3, vai dar 120 graus cada um. Aliás, repare aqui que sempre o ângulo interno e o externo são suplementares. E num polígono regular, isso fica muito legal de ser percebido, porque em qualquer vértice que você olhar, os ângulos internos todos idênticos, os externos também. Então, no caso do triângulo equilátero, a medida de cada ângulo interno é 60, a do externo é 120, que é o que falta para dar 180. Né? Então fica fácil perceber que sempre o ângulo interno e o externo são suplementares, eles somam 180 graus. O quadrado também, 90 graus cada ângulo interno, porque 360 dividido por 4. E o externo, por consequência, também vai ser. Né? Vamos só lembrar do pentágono regular. Eu me preocupo com esses 4, porque são os 4 que mais aparecem. Se a gente conseguir gravar cada medida de cada ângulo interno deles, dos externos, vai facilitar. No fim, é isso. Pentágono regular. Um pentágono qualquer tem 540 graus de soma dos ângulos internos. Né? 540. Se eu dividir por 5, dá 108 graus cada ângulo interno do pentágono regular. 108 graus. E o externo? É o que falta para dar 180. Você tem 108 dentro, fora vai estar 72. Que é o mesmo que pegar 360 e dividir por 5. 72 graus. Tá? Mesma coisa, não muda nada. No hexágono regular, eu tenho soma 720. Se eu dividir 720 por 6, 120 graus cada ângulo interno. O externo, então, será 60 graus, que é o que falta. Ou 360 divididos por 6. Certo, gente? Dá uma atençãozinha quando você abrir esse PDF, quando eu publicar junto do vídeo da aula de hoje. Dá uma atenção nesses dois polígonos, o pentágono regular e o hexágono, na tentativa de gravar o ângulo interno e externo de cada um, porque a gente usa muito. Na verdade, você vai acabar gravando de tanto fazer exercício disso, já te adianto. E vale a pena, parece bem. Agora, vamos tentar concluir isso tudo que falamos para um polígono regular de N lados. E tudo que você não precisa fazer é olhar para essa aula como sendo aquela aula com um monte de fórmulas, porque ela está longe de ser. As fórmulas todas, as ideias todas foram construídas. E aqui não é uma novidade, não são novas fórmulas, é consequência. Se eu quero, num polígono regular, saber quanto mede cada ângulo interno e dá, basta eu pegar a soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180, é a soma, e dividir pelo número de ângulos internos. Foi o que a gente fez em cada um desses 4. A gente acabou de usar isso, né? Lá no hexágono regular, 720 graus, que é a soma, eu dividi por 6, que deu 120 graus cada ângulo interno. Então não tem segredo. Da mesma forma que não tem segredo perceber que o que está escrito aí como AE, que é a medida de cada ângulo externo, não é uma nova fórmula. Pelo contrário, é a soma dos externos, que é 360, eu dividi pela quantidade de ângulos externos, e eles são sempre todos iguais em polígonos regulares. Tá? Então, em polígonos somente, eu consigo falar da soma dos ângulos. Em polígonos regulares, eu consigo falar da soma e da medida de cada ângulo, seja externo ou interno. É bem fácil mesmo. A teoria é muito simples. Complicar em exercício, não preciso nem falar que sempre dá, mas teoria em si é muito de boa, mesmo. Ela é tão de boa que eu quero agora aprofundar um pouquinho com você, aproveitando o momento. Né? Vou fazer isso, então, agora, tá? Para a gente fechar já a nossa teoria. Todo polígono regular, ele pode ser inscrito numa circunferência. Vou repetir, ó, todo polígono regular, ele pode ser inscrito na circunferência. Vou abrir o vídeo. Ser inscrito na circunferência, gente, não quer dizer que esse polígono está lá dentro da circunferência e se eu sacudisse ela, ele ficasse quicando nessa circunferência. Não. Quando eu falo que ele está inscrito, é porque os seus vértices tocam a circunferência. Já foi assim para o triângulo equilátero. Né?
E lá no triângulo equilátero, os pontos notáveis todos coincidiam com o centro da circunferência circunscrita. Estão lembrados? O incentro, circuncentro, baricentro, ortocentro, no triângulo equilátero, caem todos no mesmo lugar, que é o centro da circunferência que circunscreve esse triângulo, que é o centro de gravidade dele. Pois em polígonos regulares, isso também acontece. O centro de gravidade desses polígonos coincide com o centro da circunferência que circunscreve o polígono. Então aqui você tem um exemplo do pentágono regular, ele inscrito na circunferência, ok? E você vai conseguir, então, dividir esse polígono regular, esse pentágono regular, no nosso exemplo, em fatias, a partir do centro, como se fosse uma pizza. Essa hora já dá para encarar uma, hein? Eu divido em quantas fatias esse polígono, esse pentágono regular? 5. 5 fatias. Fosse 6 lados, um hexágono regular, eu dividiria em 6 fatias. Fosse um decágono, eu dividiria em 10 fatias. Decágono regular, né? Nós estamos falando de polígonos regulares aqui. Pois bem, qual é a medida de cada ângulo central em cada fatia? A volta completa em torno do centro é 360 graus, uma volta completa. As fatias são congruentes entre si. Sempre triângulos, no mínimo, isósceles, porque, veja, né, do centro, na hora que eu ligo para os vértices, eu tenho o raio dessas circunferências aparecendo. Né? Então, eu tenho triângulos, no mínimo, isósceles, congruentes entre si. Eu pego esses 360 e divido pela quantidade de fatias, que coincide com o número de lados. Então, no caso do pentágono, eu tenho 5 fatias, porque eu tenho 5 lados. Esse θ no pentágono, 360 dividido por 5, vai dar 72 graus. Notem que a medida do ângulo central em cada fatia coincide com a medida de cada ângulo externo do polígono. Olha que legal. Coincide. Dá a mesma coisa. São ideias diferentes que, em termos de fórmula, né, resulta na mesma coisa. Beleza, gente? Tá? Então eu consigo pensar que o polígono regular pode ser dividido pelo seu centro em fatias, que são triângulos, no mínimo isósceles e congruentes entre si. Se você está se perguntando por que eu estou batendo nessa tecla de no mínimo isósceles, vamos olhar para o próximo exemplo. Eu trago aqui o hexágono regular. Eu só tirei a circunferência para não ficar muita poluição visual. Tá? Mas o centro ali onde você vê 3 diagonais se encontrando é o centro da circunferência que circunscreve esse hexágono. Que seria o centro da circunferência inscrita a ele, tá? Aquela circunferência que está dentro dele, com os lados do polígono limitando a circunferência. Mas isso é papo para outra hora. Mas é o mesmo centro. O fato é que, se eu tenho 6 fatias congruentes entre si, cada fatia, e eu estou representando uma delas ali em verde, teria 60 graus lá em cima de ângulo central. Como no hexágono e qualquer polígono regular, né? Quando eu saio lá do centro e traço até o vértice, eu tenho o raio da circunferência que circunscreve esse polígono, eu tenho um triângulo isósceles a princípio, onde isto igual a isto. Eu já tenho 60 graus aqui em cima, faltam 120 para distribuir na base, ficando 60 e 60. Olha para a figura da tela, você vai ter 60 graus, 60 graus, 60 graus. Você divide o hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Todo hexágono regular pode ser dividido pelo seu centro em 6 triângulos equiláteros. Isso vai ser importantíssimo lá na geometria espacial, porque hexágonos como esse, hexágonos regulares, são bases de pirâmides, bases de prismas. Tá? Então vale a pena saber isso. Nós usaremos isso lá na geometria espacial. Combinado? Eu estou olhando lá para o futuro, então, ao colocar isso para você agora aqui. E lá na frente a gente vai, obviamente, falar mais uma vez. Estamos juntos até aqui, tá tranquilo, tá de boa. Tá acabando. É a última ideia que eu tenho para te falar agora, para a gente finalizar aí esta teoria. Tá? Vamos para a última ideia, então. Última ideia trazida aqui para nós. Eu tenho o número de diagonais pelo centro do polígono.
regular. Galera, é assim, ó. Até um tempo atrás a gente não mencionava, não falava nada sobre esse tema. Até que algumas provas foram trazendo esse tipo de pergunta. A primeira que eu me lembro é a prova do ITA. Falei assim, o ITA. Mas depois dele outras começaram a perguntar também, porque não é complicado de se responder e pensar. Qual o número de diagonais que passam pelo centro de um polígono regular? Aquele centro que a gente estava mencionando até agora. Quantas diagonais passam pelo centro? Trouxe 2 exemplos aqui na tela para vocês. O pentágono regular e o hexágono regular. Quero que você note, é percepção, é olhar, que no caso do pentágono regular, nenhuma diagonal passa pelo centro dele. Nenhuma. Enquanto que no hexágono regular, a gente já falou, eu tenho 3 das 9 diagonais passando pelo centro. 3 das 9. Né? Eu podia dizer a você aqui nessa tela que no caso de um polígono regular, onde o número de lados é ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro. Enquanto que num polígono cujo número de lados é par, 3 diagonais, o número de lados era 6. O número de diagonais que passam pelo centro sempre metade do número de lados. Então, se eu tinha 6 lados, eu faço 6 dividido por 2, 3 diagonais passam pelo centro. Tá? Mas eu acho pouco falar assim, né? E eu estou usando recorrência, eu estou usando a técnica de a gente observar alguma sequência de polígonos e concluir a partir dali. Então eu trago mais, ó. Essa figura construída, eu só tirei a circunferência de cada um desses polígonos, mas eu quero que você perceba que eu coloquei o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono regular, o hexágono regular, o heptágono regular, o octógono regular, até o último, lá embaixo à direita, que é o icoságono regular, o que tem 20 lados, tá? De 20 lados regular. E eu quero que você note que no triângulo nenhuma diagonal passa pelo centro, até porque ele não tem diagonal. No quadrado, 4 lados, 2 passam. No pentágono, nenhuma. No hexágono, a gente já viu, 3 estão passando, dá até para você contar. Né? No heptágono, nenhuma. Ó, tem um buraco no centro. No octógono, fica mais chato de contar, mas dá, se você quiser, você vai contar 4 diagonais passando pelo centro. No eneágono, nenhuma. E aí, a partir daqui, é uma percepção que você não vai precisar contar. Eu imagino, por já dá para acreditar, que o número de diagonais é sempre, que passam pelo centro, né? É sempre o número de lados dividido por 2, desde que o número de lados seja par. Você consegue ver nas figuras mais à frente que, naquelas que o número de lados é par, tem sempre um buraco no meio, né? Fica branquinho, quer dizer, nunca passa diagonal pelo centro. E as figuras ficam super bonitas. Quem sabe fazer, eu acho isso lindo. Parece aquelas que se constrói com linhas coloridas, né? Eu esqueço sempre o nome disso, mas eu acho super bonito aquelas peças que o pessoal constrói através de polígonos regulares, na madeirinha, né? Cola não, né? Põe preguinhos em vértices de polígonos regulares e vai passando as diagonais e tal. E você vê que essas figuras lembram muito aquelas construções. Então, para a gente fechar, o número de diagonais que passam pelo centro é o número de lados dividido por 2, desde que o número de lados seja par. Quando for ímpar, não passa. Aproveito para te dizer que, muitas vezes, a partir desse raciocínio, pergunta-se, dado um polígono de, vamos pôr, 30 lados, quantas diagonais não passam pelo centro? Aliás, vamos diminuir, né? Vamos pegar um polígono de 6 lados, que é mais fácil da gente perceber e contar. Quantas diagonais não passam pelo centro? Como é que você responde isso? É fácil. É pegar o número total de diagonais, né? Aquele D que a gente calculou agora há pouco, lá no comecinho da aula, e tirar do total as que passam pelo centro. Não é isso? Para que você do total tira o número das que passam, você tem o número das que não passam. Então, no caso do hexágono, 9 diagonais no total, das quais 3 passam, 9 menos 3, 6 diagonais não passam. Tá? Então, se te perguntarem quantas não passam, é muito simples, é o total menos as que passam. Tá? Só vai ser perguntado isso quando o número N for um número par. Ah, obrigado, gente, vocês são fera. Desculpa, é a queda. Então, vai lá, ó. Eu dizia 76 graus, coloquei
nesse vértice que parecia ter um ângulo agudo, coloquei um obtuso onde ficou legal colocar, porque fica com uma aparência razoável. Ele disse que são ângulos que estão nos vértices W e Z. Beleza? Vou colocar então o X aqui, o Y aqui, para ficar numa ordem alfabética nesse sentido anti-horário. Legal. E aí, ele fala das bissetrizes desses dois ângulos que se cruzam num ponto O. É a bissetriz desse ângulo. E claro que para ajudar, o soprador de folhas veio aqui soprar no meu portão, tá, gente? Então, se tiver barulho, é o soprador de folha, para ajudar um pouco mais a gente. Um ângulo igual para cada lado, vou pôr xzinho, xzinho, um ângulo igual para cada lado, y, y. Beleza? Tranquilo? Ele quer de nós o ângulo que está aqui nesse tal ponto O, bom? Um ângulo que eu vou pôr para a gente saber que é ele, o θ, o ângulo que nós queremos. Tá? Então a construção da figura está feita. Agora vamos argumentar, não é mesmo? Quais são os argumentos que eu vou usar? Fáceis, ó. O primeiro deles é da soma dos ângulos internos do quadrilátero dando 360 graus. Então, eu vou por lá. 76 graus mais 106 graus. Oi? É 128 graus, na verdade. Opa, obrigado, Bruna. Imagina. 128 graus. Obrigadíssimo. Então, 128 graus mais... Como é 2x e 2y, eu já vou deixar em evidência esse 2 e igualar isso a 360 graus. Tá? Então, eu coloquei em evidência o 2x e 2y. Vocês vão perceber por quê. Bom, 76 com 128 dá 204 graus, que eu já vou mandar subtraindo os 360. Então, vai ficar 2 que multiplica x mais y igual 360 menos 204 dá 156 graus. Se eu dividir por 2 dos dois lados, eu consigo a relação de x somado ao y, sendo então 78 graus. Eu não sei dizer quanto que é cada um, mas sei dizer da soma. E basta. Para aquilo que a gente precisa, basta. Porque agora a gente olha no triângulo XYO e nele, olha que legal, x mais y mais o que nós queremos, que é o θ, dá 180 graus. Então, x mais y mais o θ dá 180 graus. E nós sabemos dizer que x somado ao y dá 78. É só o que nós precisamos dessa relação, não é? 78 graus colocados aqui, vai subtrair o 180, o θ, então, 180 menos 78, 102 graus. É a alternativa D desse exercício. E ele, gente, é cópia de vários outros nesse mesmo estilo. Temos aqui um exercício para chamar de clássico. Essa ideia é muito comum, tá? Muito comum, ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida, apesar dos perrengues iniciais? Tudo tranquilo? De boaça? De boa. Maravilha, adoro. Então, vem para o próximo, que se vocês deixarem a gente faz de cabeça, porque vamos combinar, né? 2. Determine o número de diagonais de um icoságono convexo. Ah, gente, ó, tá aqui, hein? Mais do que isso, 2. Icoságono, 20 lados. Então, é 20 vezes 20 menos 3, 17, sobre 2. Por favor, né? Simplificou 10 vezes 17, 170, para a gente fingir que nem precisou de muito. É aplicação de fórmula. Dividir por 2. Acabou. Direto ao ponto, sem muita história, para a gente ganhar tempo. Né? Esse tipo de exercício é mesmo para saber se nós temos a fórmula na cabeça. Nós precisamos de mais do que isso. Tá? Aí sim, vamos para o 3. Tá? O 3 diz assim: em um terreno
que tem forma de quadrilátero convexo, 3 dos seus ângulos externos medem 110 graus, 100 graus e 95 graus. O dono do terreno precisou medir o ângulo interno correspondente ao vértice do quarto ângulo externo. A medida encontrada por ele é... Gente, super simples também, né? E vamos dar o peso que ele merece. A gente tem lá, nesse quadrilátero, nem vou usar régua. Algo assim. Só para a gente lembrar que ângulo externo, no quadrilátero, em qualquer polígono, o processo é o mesmo. Ó. Você prolonga e com o lado existente você tem o ângulo externo. Então vamos supor que aqui seja 110 graus. Nem parece, mas não tem problema, nós não estamos nem caprichando. Um outro ângulo externo, ó, prolonguei com o próprio interno, com o próprio lado, né? O outro, vamos por aqui, 100 graus. Pode nem parecer, não tem problema. Aqui eu tenho, então, ele chama 90 graus. E o nosso amigo que precisou medir o ângulo interno, este, tá? Correspondente àquele ângulo externo que faltava, que dá. Então, aqui, por exemplo, tá? Com o seu externo faltante. Vamos chamar de E, ok? E a gente consegue descobrir esse E de modo muito rápido, porque a gente sabe que a soma desses 4 tem que dar 360. Ou seja, E somados com 110, somados ao 100, somados ao 90, tem que dar o nosso 360 graus. Léo. É a soma dos ângulos externos. Diga. É 95, não é? Nossa, eu estou bem de visão, acho que eu preciso trocar o óculos, ou perceber que eu tenho não só miopia, mas astigmatismo. 95, não sei aonde eu tirei 90, Gabi, obrigado. Imagina. Eita, nós, 95, não 90, obrigado. Tá? Somei esses ângulos todos, vou mandar para subtrair lá do outro lado, a gente vai ficar com 360 menos 210, 305, o Ezinho é 55 graus. Gente, aí não há segredos. Não há segredos. Sempre, em qualquer polígono convexo, a soma do ângulo interno com o externo no seu respectivo vértice dá 180 graus. Tá? Os ângulos interno e externo são sempre suplementares. Tanto que aqui eu poderia colocar 70, aqui eu podia pôr 80, aqui eu podia pôr 95, né, os ângulos que faltam, ok? Eu sempre, aliás, 95 não, 85, desculpe. Então, se aqui é 55 graus o ângulo externo, o respectivo interno que o nosso amigo precisou medir, 125 graus. Tá? Por quê? Sempre o ângulo interno mais o ângulo externo são suplementares. Então, calculado o externo, o interno é automaticamente encontrado. Estamos falando da letra D de dado. Tá? Então, o que é de útil desse exercício é a relação entre o ângulo interno e o externo, que são sempre suplementares. Num polígono regular, isso fica ainda mais legal de se trabalhar, porque em qualquer vértice eu sempre tenho o interno e o externo, né, somando 180 graus, e em todos os vértices acontecendo a mesma coisa. O que era um polígono não regular, efetivamente. Tá? Gente, antes de acabar com essa apostila, para a gente seguir, não vamos deixar de usar os propostos um pouquinho, né? Então vamos lá, nos propostos. Uma dúvida. Diga. Eu não poderia falar que o ângulo interno aqui, ele é 110 porque ele é da mesma reta do 110? Não, e aí, porque então, elas não somar são os dois e paralelas. fazer 180? Então, Bruna, mas elas não são paralelas, né? Apesar do desenho até de repente parecer, você achar que isto paralelo a isso, é um desenho feito aleatoriamente, não aconteceria delas serem paralelas. Então, não. Eu tenho que usar o fato de conhecer 3 ângulos externos para descobrir o quarto, e nesse quarto externo eu consigo o seu interno, porque a soma dá 180 graus. Ah, Beleza? Tá tranquilo? Obrigada, Léo. Imagina.
Então, gente, eu gostaria que vocês fossem comigo, por favor, lá na apostila dos propostos, estamos na página de número 100, tá? Página de número 100. Queria que vocês fossem lá comigo um minutinho, por favor. Estamos juntos? Eu queria fazer com vocês, dessa página, desses exercícios, na verdade é na página 101, o exercício 357. Página 101 da apostila 3 dos propostos. Exercício 357. Vamos lá? Página 101. Então, 357. Esse exercício nem parece ter a ver com aquilo que a gente está estudando, né? Mas tem sim, e é bem interessante. Esse tipo de ideia vocês vão trabalhar com o Fredão no futuro aí, na parte de análise combinatória. E já vem aqui uma prévia. Ele diz assim no 357. O presidente de uma companhia se reuniu com seus 15 assessores em volta de uma mesa redonda de reuniões e ficaram um ao lado do outro. Antes do início da reunião, cada pessoa presente cumprimentou todas as outras, exceto as que estavam imediatamente à sua esquerda e imediatamente à sua direita. Dessa maneira, o número de cumprimentos nessa reunião foi. É meio malucado no sentido que você não vai cumprimentar quem está do seu lado direito e esquerdo, você vai cumprimentar só as outras pessoas. Mas as pessoas sentadas, tá? Então, eu tenho pessoas aqui presentes, esta pessoa não cumprimenta essa nem essa. Cumprimenta essa. Cumprimenta se houver outra aqui, essa, cumprimenta essa. Pessoal, que raciocínio nós usamos para responder a um exercício como este? Quando alguém que está aqui, essa pessoa, cumprimenta para cá, para cá, para cá, não é? E a pessoa que está aqui cumprimenta essa, cumprimentou já essa, cumprimenta essa, quem está do lado não, quem está do lado não. A gente não está pegando, entendendo que nessa circunferencial um polígono, a gente não está pegando as diagonais desse polígono e não os lados. Entendem? Se nós tivéssemos uma circunferência onde eu tivesse 4 pessoas, né? Essa pessoa cumprimenta essa, que já se cumprimentaram, essa cumprimenta essa, se cumprimentaram. Né? Não há cumprimento daqui para cá, nem daqui para cá, nem daqui para cá, nem daqui para cá. São as diagonais desse polígono se houvesse 4 pessoas em torno dessa mesa. Tudo bem? Então, o que eu preciso calcular aqui é o número de diagonais, que vai me dar o número de comprimentos, segundo essa regra. Só que aí tem outra pegadinha. A gente vai ler o texto e ler lá 15 assessores. Ah, então é só calcular o número de diagonais para n igual a 15. Não, não são 15 pessoas sentadas nessa mesa. É o presidente mais 15. São 16 pessoas nessa mesa. Então, o total de comprimentos é o equivalente ao número de diagonais de um polígono com 16 vértices. Ok? Onde, então, eu vou ter 16 vezes 16 menos 3, tudo isso sobre 2. Tá? Onde nós temos, então, 8 vezes 13. 8 vezes 13, que dá 104 na letra B. 104 cumprimentos. Eu não cumprimento quem está à minha direita e à minha esquerda, eu cumprimento só as demais pessoas, ou seja, eu faço cumprimentos que são na diagonal, tá? Beleza? E essas pessoas, elas se cumprimentaram, não é? Segundo o número de diagonais. Ok? Tranquilo, gente? Tá? Se ele falasse ainda que há o comprimento entre as pessoas, além das diagonais, a gente somaria os lados, né? O total de lados, que é o total de comprimentos que houve aí entre essas pessoas. Fechou? Tranquilos? Tá? Pessoal, eu não lembro aqui, eu não abri o arquivo que eu tenho anotado, os exercícios que eu marquei
para vocês fazerem. Posso até abrir, mas só quero chamar a atenção do 360. Se você optar por fazer o 360, né, ele é do ITA e ele é analítico mesmo, tá? Ele não é um exercício que você vai resolver simplesmente por uma equação. Você vai ter que pensar um pouquinho. A dica para quem for tentar fazer o 360, e veja se vale a pena para aquilo que você almeja, esse 360 você vai ter que lembrar que nunca num polígono convexo, e esse é um polígono convexo, há um ângulo interno maior que 180 graus. Nunca, tá? Nunca há. Sempre você vai ter ângulos que são próximos de 180, mas nunca iguais ou maiores. Tudo bem? Então é algo que você vai fazer, vai usar para responder esse exercício. Tá? Mas veja se vale a pena fazer, não perde muito tempo nele, porque ele é mais cara de ITA. Mesmo vocês aí, a galera das medicinas e cursos concorridos, não sei se vale a pena perder muito tempo nele não. Mas de qualquer maneira, fica aí a dica para vocês, tá? Um outro exercício interessante, esse sim para todo mundo, é o 358 da FUVEST. Eu gostaria que vocês, esse sim, tentassem fazer. Mas eu gostaria que vocês tentassem, aí amanhã tem um plantão. Qualquer coisa a gente faz juntos lá amanhã. Pode ser? E aí, gente, do que tinha aqui de mais diferente, eu acho que nós abordamos. O resto é bem assim, um desafiozinho, mas tudo muito ligado às fórmulas que nós tratamos, tá? Então eu gostaria que a gente fosse agora lá para o módulo 19 da apostila 4. A página é 57. É o módulo de polígonos regulares, que a gente já discutiu em nível teórico. Agora há pouco, a apostila 4 é a apostila de atividades, tá? Essa de sala, lá na página 57. E aí vamos tratar dos exercícios que temos dessa apostila de sala agora. Tá? Então vá pegando aí, aquela aguinha. E vamos a ele. Vou começar, tá, galera? Em um polígono regular, a medida de um dos seus ângulos internos é 172,8 graus. E ele quer de nós a medida de um dos seus ângulos externos. Legal. Ele está dando que o ângulo interno é 172,8 graus. Então, por opção, ele preferiu trabalhar com base 10, né? Ao invés de minutos para esse ângulo. Tranquilo, sem problema. É aquilo que eu digo a vocês, sempre em todo e qualquer polígono regular, em qualquer vértice que a gente olhe, esse ângulo interno, somado ao seu externo, prolonguei o lado com o próprio lado, sempre a soma dando 180 graus, tá? Então, o que nós faremos aqui é dizer que AI mais o AE é 180 graus. Onde, substituído esse 172,8, ele vai subtrair ali do outro lado, a gente tem, então, que a medida de cada ângulo externo é 180 menos 72,8, vai dar 7,2 graus. Pronto. Então, em termos de item A, está feito. É a lembrança, ângulo interno mais externo, sempre suplementares, tá? Bem de boa. Item B. Ele vem perguntar para nós o número de lados do polígono, pelo que é aquilo que nas fórmulas discutidas por nós chamávamos de N. Tem um jeito bem fácil, tá, pessoal? Bem fácil mesmo. Pega este resultado conhecido, quando você tem a medida do ângulo externo, lembra que esse resultado, ele vem de 360 divididos por N. Né? Se você trocar de lugar, manda o N para lá e desce o AE, N vai ser sempre a divisão de 360 pelo ângulo, que no caso a gente conhece, 7,2 graus. Se fica difícil fazer a conta assim, sempre pode multiplicar, né, no caso por 10 em cima e embaixo por causa da vírgula, é o mesmo que 3.600 por 72. Acho mais fácil fazer essa conta e dizer que o número de lados, 50. Isso é um polígono de 50 lados.
Ninguém precisa saber nome disso, tá? Simplesmente ele perguntava quantos lados tem um polígono. Tem 50 lados. Tá? Então, toda vez que o polígono for regular, se eu souber o ângulo externo, eu pego 360, divido por essa medida, eu consigo falar quantos lados, né, tem esse polígono. É mais fácil do que tentar usar, porque também dá a fórmula que nós criamos a partir daqui, né? Que é n vezes n menos 2 dividido pelo... aliás, 180 vezes n menos 2 dividido por n, né? Aí dá mais trabalho usá-la. Dá certo, mas dá muito mais trampo. Usa o ângulo externo, que fica rapidão. Beleza? Então aqui o item A e o item B, bem interessantes daquilo que nós precisamos saber. Alguma dúvida, gente? Mesmo? Tranquilo. Legal. Boa. Então vamos seguir o barquinho, porque os próximos, na verdade, são muito parecidos. Ambos de provas, provavelmente quem criou um conhecia o outro. Não sei, eles são muito parecidos, tá? Aí daí a minha dúvida e o meu quanto a conhecer um ao outro. Enfim, vamos lá. 2. Considere NXYZW um pentágono regular e XYO um triângulo equilátero em seu interior. O vértice O está no interior do pentágono. Nessas condições, a medida em graus do ângulo XOZ é... Joia, gente, vamos desenhar esse pentágono regular. Desenhar pentágono regular nem sempre é tão simples. A técnica de desenho geométrico que faz isso, ela existe, mas é inviável, tá? Demora demais. Então, para tentar desenhar esse pentágono, eu vou te dar as dicas que eu uso para mim, quando eu vou desenhar. Eu sempre começo, quando eu vou desenhar, principalmente no papel, com a parte de baixo daquilo que vai ser do meu pentágono, tá? Faço um segmento que vai ser a medida de todos os lados. Bom, com esse segmento eu penso assim, ó, se eu puser a régua bem perpendicular a ele, eu tenho 90 graus formados aqui. E eu sei que o pentágono regular tem ângulo interno de 108 graus, então é um pouquinho mais que 90. Inclinaçãozinha mais ou menos assim. E tento subir uma medida que seja mais ou menos igual a essa. Ó, tá parecido. O que eu fiz desse lado, eu vou fazer no outro, e eu posso me ajudar como guia, fazer assim, ó. Eu pego a régua e de modo paralelo, eu entendo que o outro lado do pentágono vai cortar em algum lugar por aqui, na paralela. Eu vou limpar esse traço daqui a pouco. Porque aí eu pego a minha régua e faço igual. Ó. Aqui seria 90, como é 108, é um pouquinho mais, seria algo mais ou menos assim, ó. Até atingir aqui em cima, como atingiu do outro lado. Tá? Então você já tem um pentágono aí bem legalzinho. Bem legalzinho. Quer dizer, está surgindo um pentágono bem legalzinho. Aí, eu olho nesse segmento primeiro, pego mais ou menos no ponto médio e sei que o meu pentágono vai fechar mais ou menos nessa direção. Na perpendicular aqui desse ponto médio de baixo. Então eu vou pôr minha régua e tentar ver que, se eu traçar aqui, essa medida é igual a essa. Está igual a essa. Só fechar. Pronto. Fica razoável. Não fica lindo, maravilhoso, mas serve bem para o propósito. Bom? Então está aqui o meu pentágono que ele se referia. Vamos ver o que ele chamou de vértices para eu começar a encaixar. Né? Ele fala que é o M, X, Y, Z. Bom, M, X, Y, Z e W. Coloquei nessa ordem. E ele se refere a um triângulo XYO equilátero. O O está aqui dentro, ele fala. Então, para ficar mais ou menos equilátero, um desenho razoável, vou pôr o O ali onde eu marquei e vou traçar aqui o nosso triângulo XY equilátero, XYO equilátero. Tá? O que ele quer da gente é o ângulo XOZ. XOZ. Que está marcado por nós. Aqui, ó. Esse é o ângulo que ele quer. Agora, eu já sei algumas coisas
que vou usar a nosso favor. Por exemplo, se o triângulo é equilátero, eu já sei que aqui é 60, aqui é 60 e aqui também é 60 graus. Eu já sei de cara, né? Quando eu olho para o triângulo OYZ, eu percebo que ele é isósceles. Olha por quê. Você tem, ó, YO, que é igual a XY, e XY é a medida dos lados do pentágono regular. Então, essa medida que está aqui, também está aqui. E aí o triângulo, então, se tornou isósceles. Né? Onde o ângulo que aqui está é igual ao ângulo que aqui está. Porque eles são os ângulos que enxergam os lados iguais. Tudo bem? E como eu disse a vocês, no caso do pentágono regular, esse ângulo todo mede 108. Porque aqui também, porque aqui também, porque aqui também, né? No pentágono regular, 108 graus. A gente até calculou isso na aula teórica. Se não lembrar, é fazer as contas lá do ângulo interno, né? 180 vezes 5 menos 2 divididos por 5. 108. Então, se eu já tenho 60, aqui é 48 graus. Certo? E o ângulo que a gente precisa, vou chamá-lo aqui θ, e aqui também vai ser θ, sai simplesmente olhando para o triângulo OYZ, dizendo que 2θ mais 48 graus dá 180 graus. Que é a soma dos ângulos, né, internos aí do nosso triângulo. Gente, tá bem facinho agora chegar na resposta, não é mesmo? Facinho de tudo. A gente vai ter como mandando esse ângulo para cá, subtraindo 180. 180 menos 48 dá 132 graus. Θ, então, será 66 graus. 66 graus. Sim? O ângulo que nós queremos calcular, o ângulo que nós precisamos calcular, é esse ângulo em vermelho, que é a soma de 60 com este θ que a gente acabou de encontrar. Percebem? O ângulo, portanto, XOZ é a soma de 60 com 66 graus. 126 graus é o resultado que nós buscávamos, a alternativa letra C. Tá? Então, eu falei isso faz um tempo para vocês, né? Uma das ferramentas mais importantes que a geometria traz é a percepção de triângulos isósceles, e equiláteros também não deixa de ser. Mas é a sacada de perceber que esse lado que está aqui também está aqui, porque é um pentágono regular. Tá? Então vamos ficar atento nesse tipo de situação, dessa percepção, porque é algo que aparece e aparece demais. Certo? Beleza? Não. Fala. O não está no centro, né? Não, ele não fala que está no centro. Não. Porque, tipo, até mesmo se ele tivesse, não ia ter como ter um triângulo equilátero ali, né? Teriam que ser todos isósceles, né? Perfeito, Johnny. É isso aí. É isso aí. O O não é centro do pentágono regular. É um ponto interno a ele, mas não centro. Beleza, então. Obrigado. Falou? Imagina, obrigado, Sérgio. Mais alguém, galera? Querem aproveitar? Fiquem à vontade. Tranquilo? Maravilha. Então vem para o terceiro. E eu disse que é parecido com esse. E é mesmo. Vamos sentir. É um do Enem. Tá? Talvez vocês até reconheçam. Ele diz o terceiro. As artes marciais mistas, tradução do inglês MMA, são realizadas num octógono regular. De acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F. Então marca aí, ó. Os lutadores estão em G e F. E o juiz está na posição I, I que é o vértice desse triângulo em verde mais claro.
O triângulo, que é o verde mais claro, ele vai falar, ó, o triângulo IGH é equilátero. E GIF é o ângulo formado pelas semirretas com origem na posição do juiz, respectivamente passando pelas posições de cada um dos lutadores. E o que ele quer saber de nós é a medida do ângulo GIF. Muito bom. Vamos lá. Vamos desenhar só uma parte daquilo que nos interessa, de fato, desse octógono, né, que é onde está o ângulo que ele pede. Então, vou desenhar aqui o pedacinho GF. Desenho também o outro pedaço, que é o GH. Então, tá aqui. GH. Tá? Então, é F, aqui é G e aqui H. E o juiz, estando nesse ponto, ele falou I. Esse I está num lugar de modo que, fechando o triângulo G e H, ele é equilátero. Tá? Então, tá aqui, fechado para a gente. Pronto. Se é equilátero, a gente nem hesita, né? Isso igual a isso, igual a isso. 60 graus em cada um dos ângulos internos do triângulo. Beleza. Mas ele não quer nada desse triângulo. Ele quer, na verdade, algo que tem um pedaço nesse triângulo. Ele quer o ângulo GIF. Tem que estar desenhado. Então, vamos desenhar para a gente perceber aqui o ângulo que ele quer. GIF está aqui. Ó. E aí, θ. Ok? Olha como os exercícios são parecidos, gente. Olha a percepção que o triângulo equilátero fazia uso de um lado do octógono regular, esse GH. Essa medida GH, ela também aparece aqui, ó, em GF. Percebam então comigo que esse triângulo GIF é um triângulo isósceles, onde esse lado é igual a esse. Então, o ângulo θ que aqui está, também está aqui. Tudo bem? O ângulo θ que está aqui, que nós queremos, também está aqui em cima. Falta a gente, então, saber apenas esse ângulo aqui. Galera, está fácil dizer quanto ele mede. Vem comigo, ó. O ângulo completo é o ângulo do octógono. É o ângulo interno do octógono regular. Tá? Vou aproveitar para falar para vocês duas formas de descobrir a medida desse ângulo. Tá? Uma delas é o tradicional, falar que a soma dos ângulos, que seria 180 vezes 8 menos 2, divididos por 8, tá? Isso vai dar 135 graus. Então, se a gente usar, a gente acaba gravando. Okay? Esse é o tradicional. Agora, tem um outro jeito que muita gente acha mais fácil, que é pensar o ângulo externo. O ângulo externo é 360 divididos por 8. É uma conta de dividir apenas que a gente faz. É o total dividido pelo número de vértices, né? O número de ângulos externos. Isso dá 45 graus. Se eu sei o externo, eu consigo imediatamente falar da medida do interno, porque ele é o que falta para dar 180. Esses ângulos são sempre suplementares. Falamos disso agora. Então, se eu consigo o externo, eu consigo imediatamente o interno. Tá, então, duas maneiras de pensar. Tem quem vai preferir falar dessa para chegar no interno, tem quem vai preferir ir direto para esse ângulo interno. Tá? De fato, esse é uma conta a menos, mas depois você tem que subtrair de 180. Bom? Fato é, gente, que o ângulo inteiro aqui em preto, apesar de eu ter posto em vermelho, é o ângulo preto que mede 135 graus, né? E se é 135 graus no total e a gente já tem 60 graus aqui, então, de 135 eu tiro 60, me sobram 75 graus. Não é? 135 é o total, menos 60, 75 graus é o que sobra. Tá? Olho para o triângulo, então, GIF, e consigo dizer nele que
θ mais 75 graus tem que dar 180 graus. 75 vai subtrair, vai dar 105. 2θ igual a 105, então vou passar o 2 dividindo o 105. Já olha nas alternativas para ver que está na base 10, né? Não está em minutos. Então eu já sei que 105 dividido por 2 dá 52,5 graus. Tá? Que é o que nós temos ali na letra E. Fosse um exercício com minutos, né, seria 52 graus, 30 minutos. Aí a gente não põe vírgula, mesmo, sem vírgula nenhuma. Simplesmente montado assim. Muito parecido esse 3 com o exercício 2, tá? Muito parecido. Certo, galera? Só gostaria de sugerir, já que o nosso tempo acaba, e lembrando que amanhã nós temos um plantão, adoraria atender vocês, mas lá nos propostos, a página é a página de número 57, não deixe de fazer o 364. 364, tá? Ele fala sobre o conceito de ladrilhar o plano. É um conceito que vez ou outro o Enem cobra, tá? Então, 364, não deixe de fazer. Qualquer coisa, amanhã a gente está junto para pensar esses exercícios, tá bom? Então, amanhã, plantão das 4 às 5h25. Adoraria receber vocês, tá? E agradeço demais a presença, a atenção. Desculpe aí os perrengues iniciais. A minha conexão hoje aqui, a minha internet não está das mais fiéis a mim hoje. Mas tá legal. Obrigado demais. Boa semana. Até amanhã. Espero vê-los, tá? Cuidem-se, cuidem-se. Grande abraço. Obrigadão pela atenção. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado vocês, gente. Obrigado mesmo, de coração. Eu gravo esse vídeo para cumprir com a promessa para o pessoal do terceiro, já que eu fazia esse exercício quando a minha internet resolveu cair. E aproveito para mostrar para a galera do curso também, afinal eu comentei esse exercício, disse que era um exercício importante a ser feito. Então ele fica aí também para você que é do curso. Repare nas páginas para cada turma, né? O exercício 364 para você do PV1000 e 193 para você do PV500, tá? Com as suas páginas ali. É um exercício do Enem, ele é famoso, vale a pena a gente pensar. Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustram as figuras. Pessoal, nessa primeira figura ele tenta mostrar ladrilhos em forma de quadrados ou retângulos, né? Como a maioria dos ladrilhos dos pisos das casas são, né? Você tem ladrilhos quadrados ou retangulares e eles pavimentam o piso. O que significa pavimentar o piso? Vou te mostrar. Significa fazer isso, ó. Pavimentar o piso significa, em torno de um ponto, de um vértice, você fechar 360 graus. Então, veja só. Se eu colocar, olhando para esse vértice, pisos quadrados como esses, eu pavimento. Eu fecho 360 graus em torno de um ponto, sem haver falha ou superposição. Eu consigo fechar 360 graus. Né? Se você imaginar, por exemplo, pentágonos regulares têm ângulos de 108 graus, né, em cada vértice. E aí, se eu tentar juntar pentágonos regulares, eu não consigo fechar 360 graus. Há falha, a superposição ou falha. Tá? Então, para pavimentar, a ideia é fechar 360 graus em torno de um ponto. Pisos retangulares fazem isso. Tá? E o exercício volta mostrando na figura 2 que heptágonos regulares não pavimentam, porque vai ter superposição de peças. Né? Eu não fecho 360 graus. Combinado? Vamos ver o que ele continua falando. A tabela traz a relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos.
Então veja ali que ele coloca o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono regular, hexágono regular, octógono regular e, finalmente, hexágono regular. Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um. Vou sumir aqui com o texto, mas o que ele disse para nós é o seguinte: o arquiteto quer usar um piso na forma de octógono, quer pavimentar, e ele pergunta qual outro polígono pode ser usado, ou seja, qual outro formato do outro ladrilho que pode ser colocado junto de octógono, ou octógonos, para pavimentar o piso. Vale lembrar, a gente usou isso em aula, o octógono ele tem como ângulo interno 135 graus, não é mesmo? Ele tem lá 135 graus. Então, coloquei um octógono em torno de um ponto, eu tenho 135 graus. Combinado? Beleza? Vou encaixar outro, porque eu posso encaixar outro, não é? Dá para encaixar. Se ele tem 135 graus, com os polígonos da tabela, obrigatoriamente eu preciso de outro octógono. Aqui eu tenho um regular, efetivamente, e aqui embaixo eu estou colocando outro. Tá? Dentro dessa tabela, vamos olhar para ela de novo, você não tem outros polígonos que tenham também como unidade no ângulo 135, ou 5, né, graus. Tá? Então, se eu coloco um octógono, obrigatoriamente eu vou precisar colocar 2. Então aqui está o segundo. Por que eu digo isso, gente? Porque com 2 octógonos, eu tenho aqui acumulados em torno do ponto já 270 graus. 270 graus, para 360 fica faltando 90. 90 graus que eu posso encaixar num piso em forma de quadrado. Se eu colocar um quadrado e 2 octógonos, eu pavimento, eu fecho 360 graus dentro desse conceito. Tá? Então, obrigatoriamente, se o arquiteto usar um piso octogonal, ele vai usar 2 para fecharmos 270, dá para encaixar mais um quadrado e fica aqui ladrilhado este piso. Tá? Naquilo que o exercício procurava, volta nele, ele perguntava, o outro tipo deverá ter a forma de um. É a letra B, tem que ser um quadrado, tá bom? Um quadrado junto de 2 octógonos ladrilho. Assim como daria para colocar, né, 3 hexágonos regulares, porque eu vou ter 120, 120, 120, 360. Dá para colocar 6 triângulos equiláteros, porque eu tenho 360 fechados, né? Dá para fazer sem problema nenhum, né? Dá para colocar 2 hexágonos para dar 240 e mais, fica faltando 120, mais 2 triângulos equiláteros, né? Vai ladrilhar o piso. Você, futuro arquiteto, de repente vai usar esse tipo de conceito, tá? Mas está respondido a um exercício que é bem interessante, o conceito de ladrilhar o plano. Espero que você tenha gostado, vale a pena, hein?